Olá! Vamos apresentar aqui algumas modalidades dos esportes paralímpicos. Vamos falar sobre atletismo, esportes de campo. O grupo é composto por Ana Valentim, Camila, Isabela, Maria Clara Santos, Melissa e Núbia. Pode-se considerar o atletismo como o esporte organizado mais antigo do mundo. Isso porque seus movimentos básicos, correr, saltar, lançar e arremessar, já eram necessários aos seres humanos para que pudessem sobreviver da caça, coleta e fugir de possíveis predadores. Dessa forma, a partir dessas ações, tornou-se inevitável transformá-las em práticas de lazer e competitivas. A prática adaptada começou no início do século XX, mais especificamente na década de 1920, para deficientes visuais. Os deficientes físicos puderam participar desse paradesporto somente após a Segunda Guerra Mundial, quando os esportes adaptados, em geral, tornaram-se possibilidade de reabilitação para os ex-combatentes que ficaram sequelados em decorrência do evento. No final da década de 1940 foram realizadas competições de várias modalidades. Em 1952, nos Jogos de Stoke-Mandeville, aconteceu uma competição de corridas em cadeiras de rodas para veteranos de guerra. Depois desse evento, e com o surgimento dos Jogos Paralímpicos em 1960, o atletismo adaptado já foi inserido nessa primeira edição, em Roma, junto com mais 7 modalidades. Atualmente, no atletismo paralímpico são disputadas provas de corridas, saltos, lançamentos e arremessos, tanto no feminino quanto no masculino. Principais regras do arremesso. O peso deve ter formato esférico e ser fabricado em ferro fundido, chumbo ou bronze. Além disso, deve possuir medidas de 7,26 kg e de 110 a 130 mm masculino, ou de 4 kg e de 95 a 110 mm feminino. Em provas oficiais limitadas a 8 participantes, cada um tem direito a realizar 6 arremessos. Já em competições com mais de 8 atletas participantes, cada um deve realizar apenas 3 arremessos. O arremesso do peso deve ser feito com a região calosa da mão e dos dedos, portanto, sem que haja contato entre o implemento e a palma da mão do atleta. As movimentações técnicas para a realização do arremesso devem ser feitas no espaço circular delimitado, chamado de área de arremesso, sem ultrapassá-lo. Esse espaço mede 2,135 metros de diâmetro. Durante as provas, o atleta não pode pisar ou ultrapassar a marca da área de arremesso. Além disso, não pode deixar o peso cair, sendo que ambas as situações geram anulação do arremesso ou da tentativa. Além disso, durante as provas, o atleta deve entrar e sair da área de arremesso por trás do círculo, área específica, estando sujeito à penalização caso descumpra esse protocolo. Como é realizada a prática? No arremesso de peso, os atletas devem arremessar uma esfera na maior distância possível. Para isso, cada atleta possui um número delimitado de tentativas para estabelecer sua melhor marca. Assim, deve-se tentar as fases do movimento de arremesso, bem como as técnicas utilizadas e as regras das competições. O arremessador tem uma área restrita circular de diâmetro 2,135 metros, 7 pés, para se locomover, como um antepasso semicircular de concreto ou madeira de 10 centímetros de altura no limite frontal dela. No início do lançamento, o peso deve estar colocado entre o ombro e o pescoço do atleta e arremessado com as pontas dos dedos e não com a palma da mão. Para o lançamento desse aparelho é usado um disco, ou seja, um prato de metal circular que pode ter de 18 a 22 centímetros de diâmetro. A espessura e o peso do disco também variam de acordo com a modalidade. No lançamento masculino, o disco tem 2 kg e 40 mm de espessura. Já no feminino, o peso do disco é de 1 kg e a espessura de 38 mm. Para executar o lançamento, o atleta segura o disco sobre os dedos e a apoia contra o antebraço. Depois executa um giro rápido e solta o disco, estendendo completamente o braço do lançamento. A medição é feita a partir do ponto de contato do disco com o solo, e nesta modalidade é permitido o uso de cinturões de proteção cervical e material próprio nas mãos para aumentar o atrito e manter o disco posicionado, sem que ele escorregue.
Lançamento de dardo, principais regras. O dardo deve medir entre 2,60 e 2,80 metros nas categorias masculinas e entre 2,20 e 2,30 metros nas categorias femininas. Além disso, deve pesar 800 e 600 gramas para essas duas categorias, respectivamente. Cada atleta tem direito a realizar 3 lançamentos. Os 8 melhores resultados da competição são classificados para a realização dos lançamentos finais. Assim, os atletas têm direito a 3 lançamentos cada durante essa etapa. É proibido que o atleta saia ou ultrapasse a zona de lançamento antes, durante ou mesmo após o lançamento do dado. Caso isso ocorra, ele é desclassificado. O atleta também é desclassificado caso a ponta do dado a tocar o solo após o lançamento não seja aquela posicionada para a frente nos momentos precedentes a essa ação. O lançamento de dardo funciona a partir da realização de técnicas específicas, cuja finalidade é potencializar o lançamento do implemento. Desse modo, na análise simática do movimento integral do lançamento de dado, é possível identificar 4 fases: preparação, corrida de balanço, lançamento e recuperação. A classificação paralímpica agrupa esportistas com limitações atléticas semelhantes para que possam competir em níveis semelhantes, mas não necessariamente tem que agrupar atletas com a mesma deficiência elegível. Se diferentes deficientes causam limitação de atividade semelhante, os atletas com essas deficiências podem competir juntos. Como algumas deficiências progridem com o tempo, os atletas podem mudar de classificação ao longo dos anos. Os atletas que fazem provas de campo, arremessos e lançamentos são identificados com a letra F na classificação. F11 a F13, deficientes visuais. F20, deficientes intelectuais. F31 a F38, paralisados cerebrais. 31 a 34, cadeirantes. 35 a 38, para andantes. F40 e F41, baixa estatura. F42 a F46, amputados ou deficientes nos membros superiores ou inferiores. F42 a F44 para membros inferiores e F45 a F46 para membros superiores. F51 a F57 competem em cadeiras de rodas. Principais características são: as modalidades de arremesso e lançamento são realizadas dentro de áreas limitadas. Os lançamentos dividem-se em 3 partes: lançamento do martelo, do disco e do dardo. Em cada uma dessas provas, os atletas tentam lançar um objeto o mais longe possível. Algumas curiosidades são, a fim de permitir uma competição justa entre os atletas deficientes. Eles competem com pessoas com a mesma capacidades físicas. Por isso, existem as classes que diferenciam os atletas de acordo com a intensidade com que são afetados por suas deficiências, distinguindo, por exemplo, um atleta totalmente cego de outro que ainda possui alguma capacidade visual. O atletismo faz parte do programa de Jogos Paralímpicos desde a primeira edição, em Roma, 1960. O arremesso chegou como modalidade do atletismo no Brasil em 1970. Foi responsável pelas primeiras medalhas paralímpicas de ouro do Brasil. O responsável foi o carioca Luiz Cláudio Pereira, que no total conquistou 6 ouros paralímpicos. Foram 2 em 1984, no arremesso de peso e lançamento de dardo. Esses os primeiros entre os homens. 3 em 1988, no arremesso de peso, lançamento de dardo e lançamento de disco. E mais um em 1992, no arremesso de peso, construindo assim a sua carreira de sucesso. Agora vamos falar um pouco sobre as medalhas recebidas nessas classes. O Brasil está no 6º lugar no ranking mundial, com 54 medalhas, 19 de ouro e 13 de prata e 22 de bronze. As medalhas de ouro veio no lançamento de disco da classe F11 com Alessandro Rodrigo, que tem o Bolsa Pódio. Mesmo debaixo de chuva, o atleta liderou a prova o tempo todo e estabeleceu um novo recorde paralímpico. A prata foi garantida por Maria Ivana Nóbrega na prova de arremesso de peso da classe F35, a segunda dela em Jogos Paralímpicos. O bronze foi de Matheus Evangelista, que integra o Bolsa Pódio.
Alguns atletas recebem esse Bolsa Pódio, que são incentivos do governo para que atletas consigam chegar até as Olimpíadas com mais facilidade e com mais apoio. Alessandro Rodrigo, Beth Gomes, Claudinei Batista, Wallace dos Santos, Alessandro Rodrigo, Marivana Nóbrega e Carlos Chagas são pessoas que recebem o Bolsa Pódio, e muitos deles agradecem a oportunidade, pois são graças a esses incentivos do governo que hoje eles podem chegar aonde chegaram. Alguns dos atletas referências das modalidades de campo do atletismo são Wallace Santos, que bateu o recorde paralímpico e também o mundial, além de ter conquistado a medalha de ouro no arremesso de peso nas Paralimpíadas de Tóquio. Este atleta se superou e arremessou 12,63 metros, batendo todos os seus adversários. Outra atleta destaque é Raíssa Machado, que garantiu a prata na prova de lançamento de dado feminino na classe T56 nas Paralimpíadas de Tóquio. Ela garantiu essa segunda posição com a marca de 24,39 metros. Outro grande atleta destaque é Alessandro Rodrigo da Silva, que pisou no Estádio Nacional de Tóquio só dependendo de si para conquistar o bicampeonato paralímpico. No seu primeiro lançamento, ele conseguiu cravar 42,9 metros, já o suficiente para o ouro. Mas ele queria mais, e Alessandro seguiu forte na prova até chegar à marca de 43,16 metros, o novo recorde paralímpico. Agora, iremos passar alguns vídeos sobre as modalidades. O momento de maior satisfação do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio teve sua explicação oficial. A medalha de ouro no campo de competição do Japão e bronze no pódio das Paralimpíadas, Thiago Paulinho perdeu 2 de suas tentativas e caiu na classificação da prova do arremesso de peso por infringir a regra 36.3, que diz que será considerada falha a tentativa. Se um atleta se mover da posição sentada a partir do momento em que o atleta leva o implemento para a posição inicial da prova até que o implemento toque o solo. Depois de terminar sua participação nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, com a medalha de ouro e o recorde paralímpico, Thiago Paulinho perdeu o ouro por conta de um recurso chinês, após cerca de 11 horas do fim da disputa do arremesso de peso na classe F57. Segundo a nota da prova, a China tentou um protesto das tentativas do brasileiro durante a disputa e não foi atendida. Após a conclusão da final do arremesso de peso masculino nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, o Comitê Paralímpico Nacional da China apresentou protesto contra uma decisão do árbitro a respeito da segunda e terceira tentativa do atleta Thiago Paulinho dos Santos do Brasil. De acordo com a regra 50 das regras e regulamentos dentro do prazo estipulado, esse protesto foi rejeitado pelo árbitro. O procedimento seguido pelo júri de apelação está estabelecido na regra 50. A base para a apelação foi a de que a segunda e a terceira tentativa do atleta infringiram a regra 36.3. Técnica de arremesso sentado, elevação e falha. A regra 36.3 diz o seguinte: será falha se um atleta se mover da posição sentada a partir do momento em que o atleta leva o implemento para a posição inicial da prova, até que o implemento toque o solo. O CPB solicitou a exibição do vídeo oficial que havia formado a decisão do júri de apelação. Representantes do CPB foram autorizados a assistir às imagens da sala de vídeo na presença do secretário. Dipa Malik, arremesso de peso. Nascida em Bangalore, na Índia, Dipa Malik se tornou a primeira medalhista paralímpica do país, após competir nos Jogos do Rio 2016. Aos 6 anos de idade, retirou um tumor da coluna, que acabou reaparecendo em 1999.
3 cirurgias na espinha dorsal comprometeram o movimento de suas pernas, o que a levou à cadeira de rodas. Aos 30 anos de idade, começou a nadar e depois descobriu o arremesso de peso, em 2009. Derrubando estereótipos, ela já conquistou 47 medalhas de ouro, 5 de prata e 2 de bronze em competições nacionais, além de 3 medalhas internacionais. A equipe agradece a sua atenção.